Glórias a Jesus. Oh, gente, é maravilhoso estarmos congregando ao Senhor, não é? Glórias a Jesus. Oh, Deus lindo, abra lá em Êxodo, capítulo 20, aleluia. Exaltado é o Senhor Jesus. Glorioso, aleluia. Êxodo 20, santo é o nome do Senhor Jesus. 3. Êxodo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3. Amém? Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te de guardar o dia do Senhor, o sábado, para o santificar. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amado Espírito, estamos na sua casa e queremos ouvir a sua voz. Eu sou apenas um instrumento, mas que a voz seja do Senhor. Que toda glória, toda honra, todo louvor sempre seja ao teu nome. Porque ai de nós se não for o Senhor, se não for a sua presença, se não for a sua misericórdia, se não for a sua paciência, ai de nós. Então seja conosco na ministração desta palavra e a igreja diga amém. Glórias a Jesus. Podemos assentar. Aleluia. A preparação dessa mensagem, ela gastou mais de 5 horas, porque o mensageiro, para ser eficaz, a palavra sempre precisa passar por ele primeiro, porque o mensageiro, ele é o responsável de liberar essa vida, mas para isso, ele precisa ser sensível ao que ele vai ministrar. E o Senhor, eu tenho visto muitas coisas, ouvido muitas coisas, e uma dessas meditações que eu fiz, durante as minhas manhãs com o Senhor, ou às vezes a parte da noite, a palavra do Senhor falando que Deus estava irado com o povo dele lá em Canaã, porque o povo dele era desobediente, era imoral, era idólatra, era um povo que participava dos rituais religiosos, mas era um povo que decidiu escolher o caminho que eles iam andar.
Eles não queriam largar o ritual de igreja, mas eles queriam cultuar lá fora, de forma diferente. Então, um dos capítulos fala que o Senhor estava irado. E quando eu parei nessa palavra irado, eu pensei na nossa nação. E olhando porque Deus, Ele é o mesmo, um Deus individual, mas Ele é um Deus geracional. E Ele é um Deus de comunidade. Então, quando nós olhamos de forma geral para a nossa nação, nós olhamos e falamos, Deus, o Senhor está irado conosco. Está irado conosco. E quando falamos com a gente, não. Nós vamos ver como a mensagem é: eu amo a Deus de verdade. Porque se eu perguntar, eu vou perguntar, quem ama a Deus, levanta a mão. Se for pelo número de mãos levantadas, o nosso amor está lá no auge. Mas não é somente por mãos levantadas. Porque muitas vezes nós achamos que amamos. Mas quando nós vamos para a peneira da palavra, nós somos pegos em várias falhas. Porque nós temos um olho clínico para o grosso. Mas para os detalhes, não, está tudo bem, porque eu não faço aquilo. Então isso aqui está passando. Mas Deus é um Deus que é um cirurgião. Ele tem um bisturi. E Deus, quando olhou para aquele povo, Ele falou, vocês... Porque o Antigo Testamento, se você nunca leu os 5 primeiros livros, leia pelo menos Deuteronômio. Deuteronômio resume os outros primeiros livros. O Senhor repete tanto uma informação. Ele fala assim, guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e tudo te irá bem. Guarde os meus mandamentos. Então, a todo tempo, Ele fala sobre guardar a palavra. Sobre guardar os mandamentos dEle. Então, eu pensei como trazer essa mensagem para a igreja. Então, a primeira coisa é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles resumem toda a nossa vivência cristã. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus de forma vertical. Você não terá outros deuses. O que é deuses? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Uma mãe pode se tornar uma idolatria na minha vida, sim ou não? Um pai, uma esposa, um esposo, um namorado, um filho, um ministério, um pastor. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e a minha vida gira ao redor daquilo que eu coloquei no trono. E como que eu sei o que é que eu coloco no trono? Perceba durante o dia o que é que você investe tempo. O que você investe tempo vai ser uma boa informação para o que tem no seu coração, qual é o seu amor por Deus. Porque tem uma forma, nós brasileiros, ou a sociedade geral, mundial, nós temos uma mania de falar assim, eu amo chocolate. É raro pessoa que não gosta de chocolate. Eu amo chocolate, eu amo meu cachorro, eu amo a minha casa, eu amo essa música, eu amo isso, eu amo aquilo. Quantas vezes nós usamos essa palavra amor para diversas coisas na nossa vida diárias? Porque o nosso amor é um amor sentimental. O que é um amor sentimental? É um amor baseado nas nossas emoções, no meu sentir. Quando eu falo eu amo chocolate, eu estou falando, eu gosto de comer chocolate. Aquilo me dá prazer. Graças a Deus, os cristãos estão diminuindo, falar, eu adoro chocolate. Eu adoro, porque a adoração é só a Deus. Se eu já falo que eu adoro, eu já estou marcando no carimbo, idolatria. Então, não é só expressão. Mas quando eu falo, eu amo, eu corro o risco de ter falsos deuses
dentro de mim. Porque os falsos deuses, eles se disfarçam, principalmente entre os evangélicos, numa cultura evangélica, para que nós possamos nos sentir bem. Então, nós colocamos aquilo que a gente gosta, que é o nosso ídolo, e eu quero te falar uma coisa. Vai ser requerido de você aquilo que você idolatra. E às vezes você nem sabe que idolatra. Vai ser requerido de você aquilo que você mais ama. Eu já contei para vocês. Quando eu falei, Deus, eu quero presente isso. Não era nada, era a conversão do meu filho. Eu quero esse presente. Deus não me respondeu na hora. E passou. Falou, Deus, eu não quero nada, eu só quero isso. Aí depois passou, os irmãos fazem aquela homenagem linda. E passou. E um dia Deus falou comigo. Ministrou ao meu coração o dia em que eu ser o seu primeiro pedido, o resto tudo vai ser liberado. Mas enquanto isso não tem jeito. Você não me ama. Eu amo sim. Mas você vê, eu estou lendo Bíblia, eu estou orando, eu estou na igreja, como é que eu não amo? Eu sou até pastora. Como que eu não amo? Eu larguei um tanto de coisa para estar caminhando com o Senhor. Como que eu não amo? Só que Deus não é um Deus de atos. Ele é um Deus que vai no seu coração, na sua fonte e toca ali. E nesse argumento, diálogo com o Senhor, eu falei, Deus, de verdade, eu não te amo. Desse jeito que o Senhor requer de mim, eu não te amo. O Senhor hoje não é o meu primeiro pedido. Me perdoa, mas não é. Doeu em mim reconhecer isso. Doeu dentro de mim reconhecer que eu estava enganada a respeito do meu amor para com Deus. Eu reconhecer. Mas eu falei, Deus, derrama o seu amor no meu coração, porque eu não te amo do jeito que eu preciso amar. Eu amo mais Ele do que o Senhor. E isso Deus foi trabalhando, foi ministrando, e cada um vai ter sua passagem pelo deserto. Até chegar o dia em que eu pude falar, Deus, eu te amo. Eu te amo. De verdade, eu te amo. Eu não peço mais isso. Eu te amo. Então, esses ídolos que a gente tem dentro da gente, esses ídolos que se disfarçam dentro da gente, e que na verdade nós investimos tempo, porque tempo é vida. Esse tempo nunca mais volta, então é vida. Investimos tempo financeiro, nosso financeiro, e investimos o nosso físico para isso. Então a gente começa a olhar para a própria vida da gente, para ver se eu tenho o mesmo ímpeto, o mesmo desejo de investir em Deus do que eu tenho em outras coisas. E ele fala, você não vai adorar outros. Eu não aceito a sua adoração a outros. Eu não aceito a religião, a uma placa de igreja, a um homem, a uma mulher. Eu não aceito. Porque você é meu. Então, lembra o dia que você se converteu? Que delícia era ouvir as coisas de Deus. Que delícia era participar das coisas de Deus. E à medida que você vai passando, nós corremos o risco de decair do amor. A gente começa a relativizar. Não tem nada a ver. Não, o que tem? Não tem nada a ver. E esse relativizar vai decaindo do amor de Deus. Eu quero dizer para você que o conhecimento de Deus, ele tem que te servir para querer mais dele e não diminuir o seu temor por ele. Porque se nós diminuímos aquelas práticas, aquele amor, aquele entusiasmo, nós decaímos do amor. Porque o amor, ele é processual, ele tem que aumentar. Se ele não está aumentando, tem falha no processo. E a falha no processo não é de Deus. A falha de processo é nossa. Porque o amor, ele precisa ser cultivado. Se ele não é cultivado, ele acaba.
Assim é o amor nosso humano. Assim é o cuidado que nós temos com as nossas plantinhas. Se nós não regarmos as nossas plantinhas, se nós não tirar aqueles bichinhos que gostam de comer, que gostam de estragar, colocar vitamina, colocar o que ela gosta, nós vamos matar a nossa plantinha. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Então quer dizer que no processo eu fui largando algumas coisas no caminho. E coisas valiosas que eu não poderia ter largado. E ele continuou. Deus falou, olha, não terás outro nome. Você vai dedicar um dia ao Senhor. No caso do cristão, é o domingo. Porque o domingo é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia do Senhor. Então, domingo, crentes do Senhor, foi feito para dedicar a Deus. Domingo é o dia que eu ponho o pé no freio e eu fico em stand-by e começo a ouvir mais a Deus. Se o meu domingo, nossa, eu vou roçar, eu vou fazer. A sua prioridade está diferente se Deus te buscar hoje. E aí, como que fica? Gente, tem um monte de gente que tem morte súbita. AVC, morte súbita, um tanto. Que Deus está recolhendo assim, ó. Eu não sei se eu vou ser assim, se você vai ser assim. Então nós temos que andar todos os dias cumprindo o que o Senhor deixou para nós. Ele fala, não matarás. Isso não é só fisicamente, você mata no coração as pessoas e você está em pecado, em assassinato por falta de perdão. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não matarás. Não adulterarás. O Senhor ama o casamento. Ama o casamento, ama a família. Não furtarás. Aqui o furto, a roubo armado sem ser armado. E há também, principalmente, você sabe que foi feita uma pesquisa de várias pessoas que respondem por crimes. Poucos segundos fizeram a diferença para muitas pessoas de bem que estão presas. Aquele momento de ira, aquele momento de nervoso, em que explode, chuta o balde e acaba com a vida. Pouco tempo assim. Então, nós precisamos entender aqui, quando o Senhor fala assim, não furtar, eu preciso entender que eu não posso também comprar e não pagar. Porque isso é uma forma de furto. Se você compra de alguém, você tem que pagar. Ou senão você não compra, porque senão traz vergonha ao nome do Senhor. Você sabe que não vai pagar. Você sabe que não tem condição de pagar. Para que compra? Para ficar fugindo do outro, com vergonha, porque a compra compulsiva é emocional, não é porque você precisa. É porque emocionalmente está desequilibrado e desequilibrada. Porque as nossas compras não podem ser emocionais. As nossas compras precisam ser racionais. Eu recebo X, eu fiz a lista do que eu tenho, eu sei o que sobrou, o que não sobrou, então eu não posso comprar nada. Então eu não vou na Mary Kay, eu não vou à Avon, eu não vou não sei aonde, eu não vou comprar colar, eu não vou comprar joia, eu não vou comprar creme, eu não vou comprar nada. Porque eu sei que eu não posso pagar. E a palavra do Senhor, isso é roubo. Toda vez que eu deixo de pagar é roubo. Não falará mentira. Não tem mentira branca. Mentira é mentira. E eu vou te dar um exemplo assim simples. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa te dá um café e o café está frio. Porque café é frio, o outro já é ruim. O frio, então, é impossível. O irmão vai te perguntar, e você está gostando do café? O que você vai responder? Está ótimo. Falando, Jesus tem misericórdia de mim, os anjos do Senhor têm misericórdia, ajuda aqui. Pastora, mas o que eu vou falar? Ô irmão, para mim ele está um pouquinho frio. Aí ele vai ficar triste. Esse é o nosso problema. O problema é
que as pessoas não estão aguentando saber da verdade. Fica cheio de mimimi. O café está frio, está frio. Se chama atenção sua, receba a correção como vinda de Deus. Não fala do outro, não fala do outro. São crentes velhos com comportamento de criança. Quem se compara com outra criança? E o Senhor requer de nós uma postura. Se ensina ou não. É ruim, é ruim. Tem hora que eu estou fazendo um atendimento. Você está doido para saber o que é isso aqui, né? Eu vou contar só no final. Estou fazendo um atendimento. Estou sentada aqui, outro aqui. Fulano de tal, isso. Não. Meu filho, não. Meu filho, não. Ei, Jeová é rei. Até que eu falo, eu sei que é. Entende? Isso é mentira. Se você faz uma coisa em que as pessoas não podem saber, quer dizer que você quebrou o primeiro princípio divino. Porque antes de eu quebrar com o meu irmão, eu quebro com Deus. Se eu fiz uma coisa que o meu irmão não pode saber, eu quebrei meu princípio, eu quebrei com Deus. Porque depois que é o homem. Só que a gente fica fingindo um para o outro. Meu Deus do céu, gente. Jesus vai buscar a gente para ir para o céu. Mas os mentirosos vão ficar. Você já pensou você ficar? Já está ruim. Você já aumentou a capetaiada solta? Por quê? Fica falando mentira. Ah, pastora, mas isso é o Antigo Testamento? Ah, não, vou terminar isso aqui antes de eu entrar nisso aí. Não tenha inveja do seu irmão, não cobiçar as coisas do seu irmão. Isso não é para crente, porque crente não tem inveja. É para crente sim. Bíblia é para crente. Porque quem não lê Bíblia não é crente, crente tinha que ler. Então você não pode ter inveja do que o outro tem. Ah, eu queria ter o que ele tem. Eu merecia mais do que... Você não pode entrar nesse lugar. Toda vez que você entra em comparação, você perde. Porque Deus tem propósito na vida de cada pessoa. E cada pessoa é diferente. Se a bênção não chegou para você ainda, se alegra com a do irmão. Porque quando você se alegra com a do irmão, o Senhor aperfeiçoa seu coração. Agora, se o seu coração é invejoso, olho de seca-pimenta, vê lá a planta, até a raiz apodrece, de um dia por outro. Falar, pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia de mim. Nós precisamos, porque o Senhor fala, tu me amas? Lembra que eu te perguntei quem é que ama a Deus? Todos nós lembramos, e agora eu estou passando peneira nesse amor. A peneira está sendo passada nesse amor. Porque não pode ser um amor emocional. Abra comigo em Mateus 22, 37. Mateus 22, 34, na verdade. Porque às vezes o nosso amor que nós achamos que temos por Deus é sentimental e não é bíblico. Porque o amor sentimental é aquilo que eu acho, que eu sinto. O amor bíblico é aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu misturo os dois tipos de amor. Primeira verdade, amar a Deus não é sentimento, é uma escolha. Repita comigo, amar a Deus não é sentimento, é uma escolha amar. Então vamos lá. No verso 34, então os fariseus, sabendo que ele fizera, ele quem? Jesus, calar os saduceus, que eram os ricos sacerdotes, que se enriqueciam nas costas do povo que ia fazer sacrifício. O povo ia levar lá o cordeirinho e falar, tem defeito, não aceito. Vende para aquele povo lá, vendia mais barato. Compra desse povo aqui, comprava mais caro. O cordeiro não tinha defeito, passava para esse aqui para vender caro. E enriquecendo. Eles tinham 613 regras para o povo judeu seguir. Dentre elas estavam o Pentateuco, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estavam lá. E aqui fala, olha, os fariseus já tinham ido
questionar Jesus, saíram envergonhados. Os saduceus tinham ido, saíram envergonhados. E eles levantaram um conselho e mandaram o escriba, que era o intérprete da lei. E no verso 36, esse escriba fala assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, de todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Você vai amar a Deus com tudo que você é. Tudo que você é, até o tutano, tem que ser de Deus. Não só de boca, mas de escolha. E esse é o primeiro. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor pega aqueles 10 mandamentos, porque quando ele fala isso para um doutor da lei, ele está falando da Shema dos judeus, que dentro dela está lá os 10 mandamentos, e ele resume os 10 em 2. Mas não quer dizer que deixou de existir. Falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu ser. E semana passada eu confesso para vocês que eu fui embora um pouco triste, um pouco para baixo. Porque eu pedi para vocês levantarem as mãos e falar quem está lendo a Bíblia. Tinha uns 15 que levantaram as mãos. Eu fiquei muito mal. Eu falei: isso não é possível. O que eu estou ensinando nessa igreja? Que eles não lêem a Bíblia. Por favor, hoje, quem está lendo Bíblia todos os dias? Levanta-se mais alto para parecer que é muita gente. Nossa, mas aumentou bastante. Glória a Deus. Meu coração vai sair mais quentinho. Porque, querido, amar a Deus e não guardar os mandamentos é mentira. Eu não amo. E isso eu vou te provar biblicamente. João 14:15 diz: se me amais, guardareis os meus. Vou de novo. Se me amais, guardareis. Se eu não guardo os mandamentos de Deus, o que eu estou falando? Eu falo com a minha boca que eu amo, mas com as minhas ações, eu declaro que eu não amo. Nós temos isso, nós declaramos com a nossa boca muitas coisas, nós somos cristãos fervorosos com a boca, mas ateus com as escolhas. Isso é muito sério. Porque se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Para eu guardar os mandamentos, o que eu preciso saber? Dos mandamentos. Como que eu sei os mandamentos? Vindo o culto na quarta, no domingo, ajuda bastante. Na escola bíblica, bastante. O diabo luta para que nós... o diabo não luta para você não vir na igreja. Ele luta para você vir na igreja e não ler Bíblia. E não obedecer. E ser um crente mequetrefe. Mais ou menos. Porque se você for verdadeiro um servo de Deus, uma serva de Deus, e se preocupar com a sua obediência, porque o amor é provado não por aquilo que eu sinto, o amor é provado por aquilo que eu faço, a resposta que eu dou para os mandamentos. Existe mandamento. Se eu dou resposta contrária aos mandamentos, eu declaro que eu não amo a Deus. Dói, não dói, igreja? E amar a Deus. Ah, mas Deus aboliu a lei. Ele aboliu a lei cerimonial. Não existe mais sacrifício de animais para perdão. Porque o Cordeiro Jesus Cristo foi o último e suficiente para me libertar a mim e a você. Então, a lei cerimonial acabou em Jesus. Mas a lei moral não acabou com Jesus. Os 10 mandamentos é lei moral. As leis morais não acabaram. Elas continuaram e com a presença do Espírito Santo, elas ainda vão mais detalhe ainda.
vai detalhando aí o resto das epístolas, da palavra, vai detalhando. Aqui tem jejuar. Jejuar. Irmão, se você ama a Deus, você precisa fazer jejum. Tá? Porque se você não faz jejum, para que serve o jejum? O jejum é para disciplinar a carne. O que a carne é isso aqui? Não. São seus desejos pelo mundo. O jejum é para disciplinar os seus desejos para o mundo. A oração é para acalmar a sua alma, ensinar a sua alma. São coisas diferentes. Então, o cristão, ele precisa jejuar. Ele precisa jejuar porque ele está declarando que Jesus reina na vida dele. E jejum é uma orientação bíblica. Eu tenho que jejuar. Leitura bíblica. A leitura bíblica, entendimento, fala de mente. Então, é mente. Eu preciso ler, entender com a razão. O evangelho, ele é razão. E ele é fé. Então, se casam. Quando eu entendo que Jesus, ele cumpriu o cerimonial, mas a moral continua, eu estou declarando, eu preciso amar a Deus de todo o coração. As minhas primeiras coisas têm que ser para Deus. E Deus foi me lembrando dos pequenos detalhes que Ele foi me tratando. Meu primeiro pensamento ao amanhecer precisa ser dele. Isso é treino. É treino. Não é uma coisa que você levanta e fala todo dia. Depois que você treina mas até chegar não é. Você fala, Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo comigo nesse dia. São tantas as coisas que a gente vai viver nesse dia. Eu tenho isso. E eu sei que sem o Senhor eu não vou dar conta de vencer esse dia. Não sei qual tempo você vai ter. Mas o seu primeiro consciência precisa ser para Ele. O seu último pensamento adormecer precisa ser para Ele. Durante o dia, seus pensamentos, quando eu estava trabalhando, que hoje eu sou uma senhora aposentada. É bom demais, gente. No frio, então, eu olho lá e olho da janela e falei, que serração, e pega a coberta. Oh, meu Deus! Que coisa maravilhosa. Jesus abençoa eles que tiveram que sair. Ei, Deus de poder. Mas foi 30 anos de serviço, igreja. 30 anos são muitos anos. Então, o seu primeiro tempo tem que ser para Ele. Quando eu estava trabalhando, eu colocava até no celular, em tantas horas, para dar um bip, que era para eu parar e lembrar que aquele bip eu tinha que falar, o Senhor é meu Deus, eu te amo, para eu acostumar. Aí depois dava outro bip. Falei, isso aqui é para eu fazer. Para que eu criasse hábito de adorar ao Senhor. Querido, o Senhor, Ele é o primeiro. Eu não posso amar o Oswaldo mais do que a Deus. Nem o Nicolas mais do que a Deus. Ele é o primeiro amor. Ele é o primeiro amor. Porque se Deus decidir levar um, levar o outro, eu vou chorar, vou ficar triste, tudo. Deus me ajuda a viver sem eles. Mas a minha vida é o Senhor. É Ele. E aqui quando Ele fala guardar os mandamentos de Deus, não é escolher aquele. Não, esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui eu não vou fazer. Esse aqui eu não vou fazer. A minha vida não é um tempo que eu tenho para tudo. Então, por exemplo, se o meu tempo é pouco, eu escolho aonde que eu vou investir. Aí tem gente que quer investir, fala que ama a Deus, não tem tanto tempo assim, quer investir em série, em música secular, em coisas que não agregam, não alimentam você espiritualmente. Se você não tem tempo, você precisa fazer a escolha do que vai te alimentar. Porque aquilo que vai te alimentar é que vai movimentar a sua mente. É isso que vai acontecer. Querido, as finanças. Quando eu recebo, a minha primeira movimentação é a minha fidelidade ao Senhor. É dízimo e oferta. Eu não movimento, eu não vou pagar conta de outra coisa. Eu vou movimentar aqui. Por quê? Ele é o primeiro na lista. Eu declaro que as finanças, sabia que na Bíblia, Jesus fala que compara outro Deus com ele, é Mamon, e Mamon é o dinheiro. Aquele pensamento, vai faltar, eu não vou ter. Isso é do diabo.
Se eu sirvo um Deus da provisão, eu sendo fiel, não vai ter. Que dia que não vai ter? Às vezes eu sou mau administrador. Porque eu conheço uma irmã que recebeu um salário mínimo, e um salário mínimo nunca faltou nada para ela. Uma pessoa assim que tem que olhar e falar, meu Deus, é uma marca. Então não é quantidade, é fidelidade. Então fiel a Deus, isso eu sou fiel a Deus e tento ser fiel a Deus nas mínimas coisas, mas mesmo assim ainda é muito grande. Porque ele fala assim, continuando, o outro teste do meu amor por Deus. Nós passamos por um monte. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio palavra, se eu não faço devocional, eu amo a Deus de boca, mas de prática eu estou elegendo outros deuses. Porque isso é inegociável. Se você quer permanecer até Jesus voltar, invista naquilo que vai te dar vida. São essas 4 coisas. 4 coisas, investir em aprender a Deus. O outro teste está lá em Romanos 5:5. E eu vou parar por aqui. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: o meu relacionamento com o Espírito Santo determina se eu recebo esse amor ou não. E se eu tenho um relacionamento de amor com Deus. Então, o meu relacionamento, o Espírito Santo, ele vai determinar. O Espírito Santo, ele não está dentro de você só para quando você precisa. Não é quando você está desesperado, não é somente quando você está chateado, ou quando você está em risco. Porque se fosse assim, ele não iria morar dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo, ele está o tempo todo dentro de você. O Espírito Santo está quando você vai para o banheiro. Ele está lá com você. Quando você acha que ninguém está vendo. Está vendo? O Espírito Santo está lá e os demônios também estão. Se você ficar acessando coisa que não presta. As pombas giras dos infernos, está tudo lá rodando. Em cima. Por quê? Às vezes você não está vendo. Mas existem. Se vocês viram a abertura desse evento que está começando agora, que vocês sabem qual é, não sabe? Ontem teve, todo mundo sabe agora. Sabe, né? Que não pode falar muita coisa. Acessa. Quantas consagrações foram feitas na abertura? O povo não está brincando não, irmão. O reino das trevas, tudo é macumunado, tudo está fechando. Para falar que Deus não reina. Meu filho, mas quando Deus declarar, nada para Deus. Mas eles vão fazendo. Para ganhar o máximo de pessoas para o reino das trevas. Eles querem ganhar o máximo. Eles consagram os países, consagram os eventos que tem. Faz lá os símbolos maçônicos. Faz os símbolos dos demônios deles lá. Essas artistas que vieram internacional, elas vieram abrir portal. Por que eles vieram para o Brasil abrir portal? Porque o Brasil tem promessa. O Brasil tem uma promessa que o diabo faz de tudo para tirar nossa esperança. Mas o Senhor não é aquele que eles podem tomar conta. Porque quando Deus decidir, ele faz... Ele cega quem quiser cegar. Ele, no sopro que ele dá, cai morto. Sabia que um anjo matou 195.000 pessoas? Nós não se vimos. Não acabou ainda porque não chegou o tempo. Deus está realizando o que precisa. Então, o amor a Deus nasce de uma escolha diária com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ensinar a gerar Jesus dentro de você. Porque o Espírito Santo foi ele que foi derramado na vida de Maria para gerar Jesus. Tudo existe um Gênesis. O Gênesis de gerar Jesus dentro da gente é através do Espírito Santo. É o seu relacionamento. Ele vai te ajudar a ler Bíblia. Ele vai te ajudar a orar. Ele vai te ajudar a jejuar. Ele vai te ajudar a falar a verdade.
Ele vai te ajudar a ser certo com as suas coisas. Ele vai te ajudar a ficar com a língua dentro da boca. Porque às vezes os próprios crentes são os inimigos. Ai, você viu aquilo? Pecou, errou, fez isso. Manda os outros para o inferno. Nós somos agentes de reconciliação. Nós temos que olhar e falar assim: meu filho, você não vai ficar aí não, porque nós não vamos te deixar. Você pecou, você errou, mas levanta daí. Vamos embora. Pede perdão. Pede perdão, conserta sua vida e vamos com Jesus para frente. Não é largar na beira do caminho. Sabe? Eu vou parar por aqui porque eu não tenho mais tempo. Então o Espírito Santo é quem produz o amor dentro de nós. E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, a olhar para a sua vida. Você que é casado, não olha para a vida do seu cônjuge, não. Você não é responsável pela salvação do seu cônjuge. Você não é o Espírito Santo no seu cônjuge. Você não tem esse papel. Então olha para a sua vida. Se quebrante diante de Deus. Fala: Deus, o Senhor sabe do meu deitar, do meu levantar. O Senhor sabe daquilo que eu penso, daquilo que eu ouço, das escolhas que eu faço. O Senhor sabe quanto tempo eu fico na frente do videogame. O Senhor sabe quanto tempo eu gasto na Bíblia ou não gasto. É só de enfeite que eu tenho em casa. O Senhor sabe que eu tenho fracassado em orar. Porque essa mensagem não é para te julgar por terra, mas é para te balançar e falar: reaja, se levante, responda ao chamado do Espírito, que te chama para alinhar a sua vida. Se o celular te faz mal, tira. Não tem rede social. Para que você vai ter rede social? Desinstala Instagram, desinstala tudo que tiver lá, que não presta. Se o seu vício é a TV, o pré-jogo, o jogo, depois do jogo, o trijogo, fala para Deus: eu sou idólatra do futebol. Perdoa-nos porque gastamos tanto tempo construindo coisas na terra que nós não vamos levar. Conquistamos tantos títulos que também nós não vamos levar. Gastamos a nossa energia, que se a gente morrer hoje vai ter outra pessoa para substituir. E não investimos em conhecer ao Senhor. Nós não investimos o tanto que deveríamos para investir, para conhecer aquele que nós vamos morar na casa que Ele está construindo para nós. Ele está aqui na terra conosco, morando dentro de nós, e nós muitas vezes o ignoramos, o esquecemos, não falamos com Ele,
e declaramos com a nossa boca, e nos convencemos, o pior de tudo é que nós nos convencemos disso, que nós amamos a Deus, amamos Jesus, amamos o Espírito. Não é verdade. Pedro, ele prometeu um amor por Jesus, de dar a vida por Jesus, mas fracassou, decaiu do amor. Às vezes nós achamos que amamos a Ele muito mais do que amamos. E o Senhor foi ao encontro dele. Tu me amas? Agape-me? Tu me amas com amor sacrificial? E Pedro respondeu, Filisteu-me, te amo com amor de irmão. E Jesus pergunta, agape-me? Filisteu-me? E na terceira vez, Jesus fala, Filisteu-me? Filisteu-me? Eu aceito o seu amor de irmão. E Pedro foi se relacionando e terminou a sua vida com amor ágape. E ele declara, não, eu não morrerei como meu mestre. Eu vou morrer de cabeça para baixo, na cruz. É possível o amor crescer. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso. Ajuda-nos, amado Espírito, a sermos mais cuidadosos com a forma de amor que nós temos declarado e que nós temos oferecido. Porque, Senhor Jesus, nós não queremos declarar um amor que não existe. E não queremos ficar com esse amor. Nós queremos ficar com um amor que te agrada. Porque quando esse amor cresce, a nossa vida é mudada. Porque quando amamos, a nossa vida é norteada por esse amor. O nosso caminhar é dirigido por esse amor. Nós te agradecemos por essa ceia, Senhor. Uma mesa que foi oferecida pelo amor. Obrigada, Jesus. Porque mesmo com esse amor, tem uma mesa para nós. E obrigada pelo Espírito. Porque é Ele que vai movimentar as estruturas dentro de nós. Para que a gente caminhe num amor maduro e num amor maior. E a igreja diga amém e amém. Glórias a Jesus.